Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos do nosso quarto ano, né? Eu tô aqui gravando quinta-feira, o horário da nossa aula, e deixo já gravadas 2 aulas por semana, né? Para seguir o nosso ritmo. E felizmente nós estamos assim bem corretos, porque eu sempre reservo o primeiro semestre para recurso e o segundo para execução. E nós estamos acabando o primeiro semestre justamente com recursos. Apesar desses percalços todos, nossa matéria estamos conseguindo vencer. Lógico que não como originariamente, mas com as nossas aulas, né, presenciais, mas de uma certa forma suprindo e não causando prejuízo a vocês. A matéria nós estamos vendo todas, né? E na aula passada nós vimos, e eu estou batendo muito nisso, a questão dos recursos extraordinário e especial. Agora com vocês com o tempo, são vários artigos do Código. Obviamente, pelo tempo que nós temos, nem em sala de aula nós faríamos isso, ver artigo por artigo, né? E muito mais do que isso, nós vemos hoje a evidência que está tendo as decisões do Supremo. Todo dia, Supremo. Você assiste o jornal, até enjoa, né? Às vezes tem que tomar um sal de fruta, porque é só notícias do Supremo Tribunal Federal. Então, isso veio nessa nova diretriz, o Poder Judiciário tomando a frente. E quando nós tivemos na Itália, nos anos 80, metade dos anos 80, a Operação Mão Limpas, surgiu uma expressão que marcou muito o novo direito, a Revolução dos Juízes. Ou seja, o Poder Judiciário saiu daquele ostracismo que tinha e passou a ser determinante. Antes disso, havia uma expressão que dizia que o Poder Judiciário era o menos perigoso, olha a expressão dos poderes. Hoje, nós vamos inverter isso. Eu acho que o Poder Judiciário é o poder que está, não diria à frente, mas diria também já, né? Está à frente desses seus novos tempos, porque tudo passa em virtude do Supremo, principalmente em países regidos por constituições principiológicas, como é o nosso, em que os princípios, nós temos normas jurídicas abertas, no sentido de ser princípios. Nós temos normas jurídicas, eu já falei para vocês, normas jurídicas principiológicas e normas jurídicas regras. A norma jurídica regra é fácil, ela é literalmente aquilo. E as normas jurídicas principiológicas, aí que mora o problema. Ela é extensiva, né? E só para puxar um assunto que nós estamos vivendo nesta semana, o conceito de liberdade de imprensa, constitucionalmente garantido. E a livre manifestação. Qual a extensão disso? Há um acórdão, já foi decidido pelo Supremo, que isso é amplo, mesmo nos casos de que haja sátiras e humor. E nós estamos vendo agora essa questão que aconteceu essa semana sendo novamente discutida pelo próprio Supremo. Então, onde existem conceitos principiológicos, a discussão é sempre muito grande. E aí vai a imperatriz do Poder Judiciário. Qual a sua extensão e qual o seu alcance? E por que eu estou falando disso? Porque isso é o recurso extraordinário. Tudo vai desembocar através de um recurso que venha questionar o alcance da norma constitucional, e esse alcance da norma constitucional é feito através do recurso extraordinário. E o Poder Judiciário, o Supremo, para dar as diretrizes de suas decisões, ele parte para um instrumento jurídico chamado súmulas e súmulas vinculantes. E eu também falei na aula passada, vocês vão se recordar da hipérbole do absurdo, que é a punição pelo próprio Poder Judiciário de um juiz que venha a julgar
diferente da súmula. E qual a natureza jurídica da súmula? Essa é uma questão de prova. Qual a natureza jurídica de súmula? Da súmula vinculante, mais especificamente. Por quê? Porque ela tem força de lei, ela age como lei, mas ela não tem sua origem democrática, como é através do Congresso. Então nós podemos dizer que a súmula é antidemocrática? Olha que expressão. Não sei. É de se pensar. Por quê? Porque a lei parte daqueles que foram eleitos diretamente pelo povo, através do processo legislativo, lá do artigo 60 da Constituição. Vocês vão lá e vocês vão ver isso aí. 59, 60, se não me engano. A súmula parte do Supremo, por 11 ministros que não foram eleitos pelo povo. Então ela seria antidemocrática? Essa é uma discussão muitíssimo interessante. Porque violaria então a súmula o Estado democrático de direito? É outra questão a ser analisada. Eu particularmente, acredito que todas as leis, todas as diretrizes deveriam vir democraticamente do povo. E ao Poder Judiciário, simplesmente sua interpretação. E a interpretação mais restrita possível. Professor, o senhor está querendo voltar lá da época do início da gênese da Revolução Francesa, em que o juiz era a boca da lei. Eu não sei se talvez fosse que o juiz... Por que boca da lei? Cunhada essa expressão, porque o juiz só dizia o que estava na lei. Ele não poderia sair dos parâmetros da lei. E aí foi se afrouxando, e hoje essa interpretação é capaz de criar súmulas vinculantes. Isso é muito complexo, e nós não temos uma resposta definitiva, se é bom ou se é ruim. E tudo isso ligado porque, tendo súmula vinculante, essa súmula você vai ter que seguir. E se o juiz decidir contrário à súmula vinculante, aí tem um transtorno todo para voltar à sua origem. E eu fiz uma pergunta na aula passada. Qual a punição que pode sofrer o juiz que julgar contra a súmula vinculante? E essa resposta vem assim a ser causticante. Por quê? Aliás, como eu falei também, foi o tema da minha tese de doutorado. Por quê? Porque se nós punirmos o juiz que julgar contra a súmula vinculante, nós vamos voltar ao século retrasado, nem ao século passado, em 1890, século XIX. Por quê? Porque lá se contei o caso da decisão do Rio Grande do Sul, que um governador ele ditou uma lei que o julgamento pelo tribunal do júri tinha que ser aberto, os jurados dizerem ali na hora o seu voto para que todos soubessem. Isso porque ia ser julgado um sobrinho do governador. E aí, sabendo como que julgaria, depois eliminava o jurado se fosse contra o sobrinho dele. Pois bem, o juiz não aplicou isso, manteve o sigilo e o juiz foi punido, perdeu o cargo, e Rui Barbosa entrou no Supremo e ele retomou o cargo. E o Rui Barbosa, ele cunhou a expressão hipérbole do absurdo. E hoje, qual a consequência para o juiz que julgar contra a súmula vinculante? Ele vai ser punido, vai ser preso por julgar diferente? Nós voltaríamos à hipérbole do absurdo. Mas se é vinculante, o juiz não julga de acordo com ela? Não é um contrassenso? Então é esse contrassenso que nós temos que sobrepesar. E aí vem, acredito que é algo muito importante, os meios que nós temos de recurso. A única punição, eu defendo essa tese, a única punição, e é a tese predominante hoje, que pode sofrer o juiz é simplesmente ter a reforma da sua decisão. Se eu julgar contra a súmula vinculante, o indivíduo sabe que se recorrer e precisar chegar ao Supremo, ele vai ganhar,
porque no Supremo vai ser aplicada a súmula vinculante. Mas a súmula é imutável? Não. Até o momento em que um dos ministros fala, bem, vamos repensar a súmula, e chama de novo para discussão. Isso é direito norte-americano, não é direito positivado igual ao nosso. Então vejam a salada de fruta que nós temos aqui. Misturamos no civil law regras do common law. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Eu acho que já não está dando. Então, é muito complexa a matéria. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais, leiam, procurem a leitura de alguns autores. Eu acho que pessoalmente ele é louco. Eu acho que é um cidadão que escreve muita bobagem, mas também escreve algumas coisas certas também. É o Lênio Streck. O Lênio Streck hoje é o jurista mais controvertido do direito brasileiro. Odeiem ou amam, alguns amam e outros odeiam o Lênio Streck. É um deles. Mas o Jorge Zabud talvez seja o mais centrado que escreva sobre esse assunto. O professor Jorge Zabud, que eu penso e sonho um dia trazer aqui uma palestra para vocês. Quem sabe, né? Depois que passar essa pandemia toda, eu acho que esse ano vai ser muito difícil, mas quem sabe ano que vem nós conseguimos trazer o professor Jorge Zabud e o professor Henrique para falar sobre os assuntos. Tem um livro muito bom sobre isso, Princípio da Filosofia do Direito, do Jorge Zabud, com Henrique, esqueci o sobrenome dele, eu vou ver se eu trago na próxima aula para mostrar para vocês, que é um livro de filosofia, mas traz toda essa questão. Já está na sua 4ª ou 5ª edição. É um livro que vocês podem comprar. O professor Jorge Zabud e o professor Henrique, são 3 autores. 2 deles foram meus professores no doutorado, o professor Henrique e o professor Jorge. Então, vale a pena investir nesse livro. Esse livro é fantástico. Para quem quiser entender toda essa matéria, compre esse livro, que vale a pena. Ou peguem esse livro emprestado, enfim, se virem, que vale muito a pena. Então, quando nós falamos do recurso extraordinário, do recurso especial, nós não conseguimos falar somente desses recursos sem entrar nessa toda discussão. É impossível. Você não vai entender a matéria se você não for mais a fundo a respeito dessas questões que envolvem hoje as súmulas, teoria da decisão judicial. A teoria da decisão judicial está diretamente ligada ao entendimento da aplicação do recurso extraordinário. Eu tento lembrar o nome do livro, Iniciação à Filosofia do Direito, mas só vocês colocarem lá no Google, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. Se eu não conseguir nessa aula aqui, deixa eu colocar Georges Abud, com 2D, e Henrique, vamos ver se funciona aqui meu 4G, né? Henrique Garbellini, Henrique Garbellini Carnio, né? Tá aqui, ó. Tá na 4ª edição. Vamos ver se vocês conseguem dar o meu xará William. Esse nome aqui é fantástico. Vocês, quando tiverem um filho na vida, o primeiro nome que vai vir à mente, William, pode colocar. Todo William é gente fina. Aqui, beleza. Comprem esse livro. Esse livro vale a pena investir. Jorge Zabud, Henrique Garbellini Carnio e Rafael Tomás de Oliveira. Introdução ao Direito, Teoria, Filosofia e Sociologia do Direito. E com prefácio do Nelson Nery Jr. e pós-fácio do Lênio Streck. Se vocês lerem isso aqui, vocês vão ter todo esse entendimento sobre essa teoria da decisão judicial. É o livro que eu sigo nessa matéria. Professor, é um livro de introdução.
Mas ele fala da teoria da decisão judicial. Ele fala da teoria da decisão judicial que envolve aqui. Como eu disse, e vou repetir pela 1000ª vez, você não vai entender o recurso extraordinário e o recurso especial sem entender toda essa teoria da decisão judicial, que no direito hoje é algo assim fantástico, né? É algo assim que você começa a entender, você começa a estudar, e no livro, os professores, eles fazem uma história, um retrospecto das escolas do direito. Essa questão do juiz boca de lei, lá do direito francês, eles falam muito bem. Então você não consegue entender hoje o direito se não conseguir entender essas bases históricas e filosóficas. O processo civil, inclusive, porque o processo civil tomou nova dimensão com o Código 16, inclusive sob grande influência do Lênin Streck. Grande influência do Lênin Streck. Se não me engano, o artigo 926 chama-se até que o direito que a jurisprudência deve ser íntegra, né, e coerente e uniforme, é a que nós chamamos da regra do Lênin, em virtude dessa que é uma jurisprudência íntegra, né? É que ela tem que ser uniforme e idêntica para todo o país, para toda a nossa legislação. Nós não podemos ter jurisprudências divergentes. E essa uniformização de entendimento parte necessariamente pelo Supremo através da súmula. Olha como que uma coisa chama a outra, né? Mas daí o Supremo está criando direito. E não é essa a função do Poder Judiciário, criar direito. A função dele é aplicar o direito. Olha que caminho desvirtuoso que nós estamos seguindo hoje. E pior que está em cima de vocês, né? Tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil é disso aqui. Não é outra história. É isso que está acontecendo. O direito, nessa nova patamar, dessas normas constitucionais principiológicas, explodiu agora. Explodiu. Ele vinha em banho-maria, e puff, a panela de pressão estourou com essa nova incidência. Por quê? Porque nós aplicamos teorias do common law dentro do civil law. E, como eu disse, misturar os dois é igual misturar óleo e água num mesmo recipiente. Vocês vão ver que eles não vão se misturar. Ou a gente é um ou é outro. E nós estamos querendo ficar em cima do muro, pegar os dois. Como que faz aqui? Não faz. Né? Então, para aproveitar esse período, vai estar, que vocês estão agora com um pouquinho mais de tempo, né? Eu já me sujei todo, não acredito, ó. Já veio, não acredito nesse negócio. Onde que deve ter sido ali no giz. Então, vocês têm que aplicar isso aí, correto? Bem, vamos indo para o finalzinho dos nossos recursos, hein? Que beleza! Que beleza! Vamos lá. Do agravo em recurso especial e em recurso extraordinário, artigo 1042. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial. Ou seja, quando você vai entrar com recurso especial ou recurso extraordinário, eu falei na aula passada, não é com relação você não entra no Supremo ou no STJ. Você entra com a petição no tribunal recorrido. E pode ser que o presidente, geralmente isso é matéria que cabe ao vice-presidente dos tribunais, pode ser que não receba teu recurso. E daí? O que você faz? Você entra com agravo em recurso especial, se for o caso, ou agravo ao recurso extraordinário, se for a hipótese. Então lá, cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial,
salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nessas hipóteses, já teve repercussão geral ou julgamento repetitivo, não caberia esse agravo. Tá? Ele recusou porque já teve repercussão geral negada. Ou recusou porque já tem uma demanda de cunho repetitivo. Essas demandas de cunho repetitivo são várias ações que são entradas e o presidente do tribunal ou o relator suspende todas essas ações até o julgamento uniforme de uma. Nós tivemos demandas de recurso repetitivo com relação aos planos Bresser, Collor, e havia muitas divergências. O que foi? Foi dada essa repercussão de julgamento repetitivo, e suspenderam todas e julgaram uma. E esse julgamento único serviu para todas. Aí uniformizou. É o que nós falamos de jurisprudência íntegra, né? Ficou aí firmada essa tese, né? Olha, o parágrafo 1º foi revogado por uma lei de 2016, a lei 13.256, e o parágrafo 2º, a petição de agravo será dirigida ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem e independentemente do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento do juízo de retratação. Olha que complexo isso. Então não tem custas, não tem honorários, e você entra com um agravo, será dirigido ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem. Então, uma perguntinha que vai cair na prova em todos os concursos que vocês forem fazer. Aonde que você entra com a petição de agravo? Parágrafo 2º do artigo 1042. Essas perguntas derrubam meio mundo. Eu acho que meio mundo não, derrubam 90% dos candidatos. Mais 95% dos candidatos. Então, mas não tem muito segredo. É ler. É ler. Frisar, pega a caneta aqui e repete, frisa ali, aonde que está a origem desse recurso, né? Parágrafo 3º. O agravado será intimado de imediato para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Olha novamente o prazo de 15 dias. Então aqui vocês começam a perceber por que falam que a justiça é lenta. Olha o número de recursos. Olha a possibilidade, olha a gama de recursos que vocês podem entrar. Prazo de 15 dias. Aí vem, de repente, suspensão de prazo, como nós tivemos agora. Suspender os prazos processuais por um período. Aí vem o recesso. Gente, isso aqui não termina nunca. Um recurso que chega ao STF hoje, recurso dos réis mortais, nós vamos demorar 10 anos, saindo da origem para chegar lá esse julgamento, vai 10 anos de julgamento, de ação, se não for mais. Se não for mais. Então, é muito recurso, muitos prazos. O Código de 2016 perdeu uma oportunidade fantástica de abreviar isso, de cortar pela metade esses recursos, de tentar deixar tudo ali em segundo grau, e só casos constitucionais mesmo, excepcionalíssimos, seguir o processo. Não, foi criando, nós temos 4 instâncias hoje, e isso é muito tempo, mas para quem tem condições de bancar um bom advogado para isso. E espero que você entre nesse rol dos bons advogados, né? Parágrafo 4º. Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao Tribunal Superior competente. Ou seja, existe sim a possibilidade do relator, do vice-presidente ou do presidente receber mudar seu despacho. Aí ele exerce um juízo de retratação. Perguntinha também boa, uma prova, hein? Existe juízo de retratação no agravo em recurso especial ou recurso extraordinário? Boa pergunta.
Parágrafo 5º. O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurando, nesse caso, sustentação oral, observando-se ainda o disposto no regimento interno do tribunal respectivo. Hoje, a partir de agora, toda a sustentação oral não vai ser mais presencial. O Tribunal de Justiça do Paraná já adotou isso e essa é uma das consequências dessa pandemia. Vai ser tudo via meio eletrônico, como nós estamos tendo aula agora. Vai ser interligado e você vai fazer sua sustentação oral não lá mais em Curitiba, lá em Brasília. Você vai fazer sua sustentação oral do seu escritório. O que é uma vantagem, né? Que é uma vantagem. Na hora do julgamento, você entra no link e eles abrem para você essa oportunidade. Isso é muito bom. O custo disso diminui muito, né? E você tem que estar preparado para não falar besteira, né? Parágrafo 6º. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. Isso que eu vou falar para vocês, mas eu vou falar na próxima aula, porque é algo muito interessante, a interposição conjunta do recurso especial e o recurso extraordinário. Nós já estamos terminando essa aula, né? E eu volto depois dos comerciais para a aula seguinte, para a gente poder falar sobre isso e seguirmos nossa matéria de recurso, especificamente nesses recursos extraordinário e especial. Tá ok? Até daqui a pouquinho então.